aos Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler 2 versos. Versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Dizem assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um dia, um frequentador de igreja, não um membro, mas um frequentador, ele escreveu para um jornal e reclamou, dizendo que não via sentido em ir à igreja todo domingo, ainda mais 2 vezes por domingo. E aí ele disse o seguinte: eu tenho ido à igreja por 30 anos. Durante este tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. Eu não consigo lembrar nenhum deles sequer. Sendo assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. E essa carta, ela deu início a uma grande controvérsia naquela sessão de cartas ao editor. E o jornal continuou por semanas publicando cartas sobre o assunto, até que alguém escreveu o seguinte: eu estou casado há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu hoje estaria espiritualmente morto. Tempos atrás, eu estava em casa e Cris virou e falou o seguinte: é impressionante como que a gente vive colocando as coisas no lugar. Dona de casa que está aqui deve saber o que é isso, né? Todo dia tem coisa para colocar no lugar. E aí eu ouvi aquilo e me deu um start assim, e eu pensei assim: a mesma coisa acontece com a nossa espiritualidade. A mesma coisa. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, quantas coisas que vivem desarrumadas no nosso interior. Por exemplo, a gente tem uma relação boa com aquela pessoa, com alguém da família, mas por causa do nosso egoísmo, aquela relação se estremece, aí desarruma. Os problemas, não só familiares, mas externos, no serviço, na escola, nos mais diversos lugares, quando a gente se depara com os problemas, eles bagunçam a nossa espiritualidade. A gente estremece na fé. Muitas pessoas com as quais nós convivemos, patrão, cônjuge, amigos, companheiros de trabalho, por causa do pecado deles, eles desorganizam as nossas emoções, desorganizam a nossa vida que estava estruturada. Doença. Como que as doenças vivem retirando as coisas do lugar nas nossas vidas?
Estava tudo indo direitinho, veio uma enfermidade e junto dela vieram muitos outros problemas. As nossas incoerências, as nossas idiosincrasias, aquilo que só nós produzimos, as nossas doideiras, as nossas maluquices, como que essas coisas, na segunda, na terça, na quarta, ao longo de uma semana, vão retirando do lugar as coisas boas que Deus arrumou ali. Então o autor aos Hebreus, ele diz assim: não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, e devemos nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu entendo e eu creio que esse momento aqui, domingo, de 9 a 15 para meio-dia, de 19 às 20h30, esse momento aqui é uma ferramenta de Deus. Para quê? Para a gente arrumar aquelas coisas que ao longo da semana ficaram desarrumadas. Aqui é o momento da gente arrumar a nossa espiritualidade para poder conseguir viver ao longo da semana. Porque ao longo da semana vai desarrumar tudo de novo. E quando a gente perde essa ferramenta durante muito tempo, como que fica tudo desarrumado dentro da gente. Então, enquanto nós vivermos, seja dona de casa, enquanto tiver casa, vai ter coisa para colocar no lugar. E nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, teremos coisas para colocar no lugar, coisas espirituais. O meu egoísmo, ele tem que ficar aqui. A minha inveja tem que ir para lá. Se eu ficar muito perto delas, isso vai atrapalhar o meu relacionamento com as demais pessoas. Então, utilize esse momento para reorganizar a sua fé, reorganizar a sua espiritualidade, repensar os seus pecados, as suas iniquidades, colocá-las diante de Deus e pedir que Deus te ajude a não permitir que a sua vida vire uma bagunça. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha neste momento a nos ajudar a perceber aquelas coisas que nesta manhã, neste momento aqui, estão fora do lugar. Ó Deus, quantos sentimentos, quantos pensamentos que temos neste momento que não deveriam estar nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas ali estão porque alguma coisa desarrumou dentro da gente. Alguma coisa desandou. E desandou e desarrumou muitas vezes por fatores externos a nós. E nós te pedimos, ó Deus, que esse momento aqui de culto possa servir como instrumento do Senhor para reorganizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações para com o próximo, para com aqueles que estão perto de nós. Utiliza, ó Deus, os hinos, a mensagem, as orações, a fé do nosso irmão para fazer esse trabalho no nosso ser. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor agora, em nome de Jesus.